Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Fames em Foco, hoje o programa número 8. E hoje, como já fizemos um programa uma vez aqui discutindo as questões do desassoreamento do Rio Jacaraípe, nós viemos aqui hoje para poder conversar mais um pouco com moradores aqui de Jacaraípe, que entendem da problemática do Rio Jacaraípe e que vai falar um pouco por que parou a obra. A obra foi parada, a população tem necessidade dessa obra, é preciso que essa obra aconteça e nós viemos aqui assim para conversar, para ver o que nós podemos contribuir para que a obra volte a funcionar como precisa. Lembrando a você que Fames em Foco é um programa de parceria com a Federação das Associações de Moradores e a tvserra.com. Nosso objetivo é levar informação sem partidarismo, levar informação para a população de uma forma transparente e que cresça o movimento popular, que cresça a qualidade de vida dos moradores. Então, hoje nós vamos receber aqui o seu Odilon, que é morador aqui da região, o Betão, companheiro Betão, também morador daqui da região e conhece a temática do Rio Jacaraípe, o nosso coordenador de área aqui, o Jackson, da FAMES, que também conhece toda essa trajetória como um velho e bom marinheiro, e vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Se algum morador daqui gostaria depois também nos intervalos do programa, eu quero participar também da conversa. Vamos se juntar e vamos conversar, porque o programa é aberto e levar informação. Um bom dia para todos vocês e que vamos tentar aqui convidar também a dona Célia, que também do projeto Repare, para ajudar também a nós participar com a gente aqui dessa conversa. Bom, então sejam todos bem-vindos e vamos começar o trabalho. Fique à vontade, a palavra fica franqueada para quem quiser começar a falar sobre o que está acontecendo. A obra parou, por que parou? Então, e quais os benefícios da paralisação e quais os danos para a população? É sobre isso que eu quero que vocês nos informem. Pois então, o povo dessa região, a população dessa região, foram pegos de surpresa porque a obra vinha atendendo, né, as expectativas de que não teríamos mais problemas nos próximos meses à frente, que poderão ver o período de águas, porque já há muitos anos todos aqui ficam apreensivos quando vai chegando o final de ano. O Rio Jacaraípe estava pedindo socorro há muito tempo e o desassoreamento veio trazer esse socorro. Só que de repente foram pegos de surpresa com a paralisação da obra. Aí trouxe então a questão, né, Odilon? Um sítio arqueológico, na verdade, que surgiu, né? Acharam ali numa região de Sambaqui, se não me engano o nome, né? E isso fez com que paralisasse a obra. Todos estão se encontrando numa situação complicada. E agora? O que vamos fazer? Como é que vai ficar? Bem, no primeiro momento a gente entende que o projeto executivo ele deveria ter cumprido, né, algumas condicionantes. E essas condicionantes, por razão do ISFAM ter essa obrigação de fiscalizar, né, ele deixou de ser cumprido. E aí, não adianta nós ficarmos procurando culpados. Nós temos que solucionar o problema. O poder público está para isso. São dois poderes públicos que podem se conversar entre si e solucionar o problema. Um porque tem a obrigação de fiscalizar e o outro porque tem a obrigação de cumprir. Bom, partindo desse princípio, o mais interessante para o processo, como nós observamos, é que o projeto começou em uma situação e de repente ele pulou para o outro. Então, o que acontece? Ficou faltando um plano de ação, né? Este plano de ação, ele deveria ir fazendo pano por pano. O que é esse pano por pano que a gente entende? Primeiro você pegaria um pedacinho da ponte e viria até próximo ao campo do Grêmio. Depois do campo do Grêmio, você pegaria outro pedaço e iria mais à frente até chegar no final da lagoa. Seria muito mais fácil.
Por quê? Você iria fazendo o quê? As desapropriações automaticamente, devagarinho, sem muita correria. Iria trabalhar também com algumas desocupações, que essa é a visão do município, e alguns assentamentos. São 3 casos, né? Desapropriação, desocupação e assentamento. No momento que você vai fazendo paulatinamente, né, toda essa intervenção dentro de um plano de ação, automaticamente vai atender a sociedade como um todo. Então não adianta você começar em um pedaço, passar para outro e passando para outro. Com relação ao sítio arqueológico, que é os Tambaquis, foi interessante isso ter acontecido, sim. Foi interessante porque nós tivemos uma visão daquilo que a gente não tinha anteriormente. E isso passou uma outra visão para a sociedade, porque a sociedade passa a entender que aquilo é importante também para nós. Correto? A partir daí, a partir dessa intervenção do ISFAM, o que acontece? Nós vamos ter que tomar providência. Por exemplo, todo o lixo que foi retirado da coisa já poderia ter sido retirado. Então você vê até onde você pode ir, e aí não aconteceu, foi se acumulando. Então hoje a prefeitura já está entrando com recurso, o município, né, o poder público já está entrando com recurso, e a gente torce que isso seja resolvido o mais rápido possível. Porque a ansiedade da população ela é muito grande, nós estamos mexendo com ansiedade. Isso é complicado, né? Porque... E quando você mexe com ansiedade, é uma coisa um pouco complicada. Realmente, algumas situações ela foi feita de maneira desordenada, né? E a gente precisa, nesse exato momento, colocar o bonde nos trilhos. Nós não estamos aqui para acusar nem o ISFAM, nem o município, nós queremos ajustar para acertar para que a coisa funcione. Justo. Né? Por exemplo, com relação à Secretaria de Habitação, nós temos a Célia que coordena a comissão, né? Acredito que nos próximos dias nós teremos já um projeto definitivo, que essa é a nossa solicitação enquanto membro da comissão, e no momento que você tem esse projeto definitivo, você também acalma um pouquinho os ânimos, né? Nós não vamos acusar aqui dizer que o responsável foi Chico Manuel Joaquim, isso para nós não nos interessa, interessa é uma solução para o problema. Jackson, qual é a sua visão? Qual os riscos que corremos de não tocar a obra e qual é os riscos que a comunidade corre com o não andamento da obra? Olha, gostaria de ouvir um pouco nesse sentido. O risco que ocorre para mim atualmente, essa obra parada, nós não podemos parar essa obra agora. Por quê? Essa quantidade de lixo foi retirado que se encontra às margens do leito do rio. Se nós já tivemos aqui uma enchente de grande proporção, entendendo? De acordo com o que está previsto agora, estamos se aproximando de chuva de novo, que a proporção, segundo, vai ser maior, o volume de água vai ser maior. Então o que acontece? Esse lixo voltando para o rio, a obstrução vai ser maior, uma consequência muito difícil mesmo de se resolver. O poder público estava trabalhando, a prefeitura estava fazendo a obra estava correndo, eu acompanho essa obra por líder comunitário dessa comunidade aqui, o povo está clamando por isso. Existe até revoltas porque isso parou, mas eu tenho certeza que as pessoas envolvidas nisso, entendendo? E essas licenças que estão faltando, né? Ninguém está aqui para culpar ninguém porque fez, porque acusou. Eu acho que isso não é o momento disso. O momento disso é o povo ter a certeza de que quem pode, o poder público, voltar essa obra urgente, que o povo está clamando por isso. É só. Bom, você dizer que aqui a gente está num local onde ainda não foi mexido em nada, né? E que precisa abrir. A situação crítica, ela está sendo desobstruída os pedaços e a situação crítica continua aí com muito mais gravidade. Se
aquele lixo que o Jackson falou lá em cima. Vem uma chuva, joga isso para dentro, quando chega aqui não encontra passagem, vai represar ainda mais a água e vai prejudicar mais ainda os moradores. Betão, você mais com conhecimento técnico dessa área, o que você vê que nós, como sociedade civil, movimento popular, podemos fazer para contribuir com o poder público para resolver esses problemas de forma assim, bem tranquila? Porque pelo que a gente está entendendo é que está faltando diálogo. Os poderes não conseguem se dialogar conforme deveria, pegando a situação e discutindo e buscando solução. É mais fácil de resolver na caneta. Então, é isso que a gente precisa fazer? Ter mais diálogo, sim, trazer mais compreensão para o assunto? Sim, na verdade, houve a paralisação da obra. A obra ela é um todo. Houve a paralisação devido a um trecho. Então, o que é inadmissível é você paralisar toda uma obra de interesse para uma sociedade como essa aqui, que vem sofrendo já há vários anos com enchentes. Você paralisa toda a obra devido a um pequeno trecho. O trecho que está em observação, aonde foi apontado, sim, paralisa aquele trecho, mas dê continuidade na obra. Porque quando chegar as águas, se ficar da forma que está, quem vai se responsabilizar pelo que vai acontecer? Que todos esses resíduos que foram retirados está adentrando as casas, está piorando muito mais a situação. E aí, como é que nós vamos fazer se é um processo que já está em andamento, o capital que está sendo investido ele não é baixo, é alto, e a cada tempo que passa a tendência é aumentar mais os custos, e aí, como é que nós vamos ficar? Na verdade, eu vejo que a federação, mais com o apoio de todos os moradores da localidade, os representantes aqui, devem, ir para o diálogo, exigir do poder público, né, o responsável pela paralisação, que no caso foi o Ministério Público, né, levar essa possibilidade de paralisar aquele trecho e dar continuidade no restante da obra, porque você pode olhar, todos os moradores estão apreensivos. Estão todos apreensivos. E o prejuízo é grande. Mais de 6 mil pessoas. Mais de 6 mil pessoas. O prejuízo não é só material, emocional, psicológico, né? É muito complicado. E eu já morei na parte de baixo aqui, eu sei o que é isso, já senti isso na pele e sofro quando vejo os companheiros, os amigos, os vizinhos sofrendo. Porque não é fácil não, gente, é muito difícil. Outra coisa que eu gostaria você viu que quando tocou no Sambaqui, a história apareceu, né? Correto. A história apareceu e aí já vem essa questão da interdição de tudo isso. Qual a sugestão que você daria para o IPHAN com relação ao Sambaqui, como protegê-lo ou como desvendar ainda mais essa história para que a população fique sabendo da história, do que é o Sambaqui, por que ele existe e qual a finalidade que tem para a nossa sociedade isso, né? Não só a finalidade histórica, para descobrir histórias dos antepassados, mas até de exemplo de vida para nós hoje com relação à natureza, né? Que o rio não é feito para poder estar nessa podridão que está aqui. O rio é feito para nos servir com água limpa, com peixe saudável e não para conduzir dejetos de descarte da natureza. Correto. Eu vejo o seguinte, as informações sobre o Sambaqui, a sua importância para todos nós, a FAMES tem como contribuir através de panfletos, buscar todas as informações com uma equipe, né, preparada, né, na área de meio ambiente, preparar e distribuir, fazer essa distribuição para que as pessoas aqui elas consigam entender o que é o Sambaqui e a sua importância. Isso é fato, né? Faz-se necessário que as pessoas entendam o que é o Sambaqui, para que serve, por que isso chegou a trazer esse transtorno todo. Mas, da mesma forma, retorno de que, mesmo entendendo que ali está o Sambaqui, no passado próximo, quando foi feito o relatório, o levantamento, o relatório de impacto ambiental,
houve como se identificar. Essa identificação era para ter, então, dentro do plano de ação, conforme o companheiro Odilon disse, que no plano de ação, essa identificação que ali tinha um sítio arqueológico, deveria ali ter um tratamento diferenciado. E foi o que não aconteceu, porque o plano de ação fez com que viesse trazendo de lá para cá, retirando o material e colocando em cima de onde não devia. Entendeu? Então eu vejo que a FAMES ela pode contribuir muito através de panfletos, através de folders, trazendo informação para a comunidade o que é o sambaqui. E da mesma forma, retorno, nós temos que sentar com o poder público, dialogar a respeito daquele trecho ficar parado devido a essa intervenção, mas dar continuidade nos demais. Não perdendo ainda, né, trazendo como adendo, quando você disse a respeito dos dejetos jogados, a CESAM ela é uma grande contribuidora. Porque nós temos um pinicão ali que não faz o trabalho necessário. Está jogando aqui, vocês podem ver in natura. Se você filmar aqui, você vai ver que está saindo in natura aqui. Então a coisa é muito mais complicada. Então, assim, vários atores dentro desse processo deveriam estar acompanhando passo a passo, vários atores. A discussão deve ser mais ampliada. Né? Esse é o meu ponto de vista. Eu queria dar uma contribuidazinha rápida. Correto. O Betão toca com relação à CESAM. A gente sabe que se investiu horrores para a construção daquela bacia anaeróbica, né? Correto. E aí o que acontece? Foi feita estação de bombeamento, essas estações de bombeamento estão todas elas se perdendo, porque ali está tudo destruído, tudo jogado fora, sem que a CESAM tome providência. Se ela tem um outro projeto alternativo, que ela pelo menos apresente para a população, porque a população não sabe de nada, ninguém sabe absolutamente de nada. Mesmo que seja um ato de gestão, mas é interessante que se traga para o bojo da discussão, até para que as pessoas possam estar discutindo, possam estar avaliando qual o melhor caminho, né? Porque a gente observa aqui que o que sai in natura aqui é algo estarrecedor, né? E aí, nós temos uma ligação do poder público, que eles são entes e se falam entre si, que podem estar solucionando esse problema. Exato. Né? Com relação ao que Betão coloca lá do Sambaqui, lá está paralisado, mas a coisa poderia ter continuado. Poderia ter continuado de que forma? Com as desapropriações, com as desocupações, que uma coisa não impede a outra. Atrasa todo um processo. Então, quer dizer, esse é um processo vai atrasando o outro, né? E a ansiedade vai aumentando. Ela aumenta dia a dia, pelo que a gente observa. Quer dizer, se nós já tivéssemos pegado esse gargalo aqui, já feito pelo menos nesse gargalo, já daria mais uma aliviada. Né? Dona Célia, qual é a visão da senhora? O que a senhora poderia contribuir com essa? Bom dia, seu Jacinto. A minha visão é o IPHAN, segundo o IPHAN paralisou a obra. A conhecimento do sambaquis nós já tínhamos há bastante tempo. Conhecimento, o IPHAN não tinha entrado em ação. Quando se inicia uma obra, recursos que já tinham vindo e voltado pelo governo, né, por não ter iniciado uma obra, nós já tínhamos perdido esse recurso, não só uma vez, mas várias vezes, e só agora está sendo executada a obra. Eu acho que, no meu ponto de ver, a gente pode até perguntar à própria população, que tem muito deles aqui. A história não pode valer mais que o ser humano, o que tem vida, que são essas famílias. Não pode prevalecer a história que agora que o IPHAN veio interceder, né, pela história e paralisar uma obra. Eu acho que pode sim conciliar as duas coisas, a história e as vidas. Porque se essa obra aí continua parada e essa chuva vem, como mesmo já foi dito, tem a sujeira que foi tirada do rio, nas margens. E se vem a chuva, quem vai sofrer
é a população. Muitos que estão hoje interessados a fazer estudo e embargar a obra não moram aqui. Eles não vivem aqui, eles não penam como essas famílias que na última enchente ficou com água até o teto. Então o poder público ele tem que ter a visão de que é necessário, de que tem que trabalhar com responsabilidade. O projeto já não é o mesmo, segundo nos dizem, então está faltando mesmo informação e humanidade também do poder público, porque essas famílias não podem sofrer novamente com outra enchente que não é a primeira e cada vez está se piorando. Então nós temos que ter essa visão aí focada em defender vidas e priorizar a obra, porque a obra ela tem que voltar, a obra ela tem que continuar. Bom, vocês veem que esse grande amaranhado de ações às vezes se enrolam e quem paga é a população. Nós precisamos buscar solução rápida e que resolva o problema da população e o problema também do poder público. Porque o poder público se esbarra muitas das vezes nessa falta de compreensão e de definição de papel de cada um, se esbarra e tem simplesmente a sua ação embargada. Então, eu acho que nós, sociedade civil organizada, associação de moradores, precisamos urgente buscar uma solução para que isso venha ser solucionado. Nós vamos sair agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Lembrando você que esta é uma parceria tvserra.com e Federação das Associações de Moradores da Serra com Fames em Foco. Então fique aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu quero falar uma coisa, se o morador da Grande São Patrício tivesse um pouco de consciência, os primeiros moradores que tinham que estar conosco aqui são os moradores lá de cima, da final todinha. Por quê? Vou explicar. Porque se o órgão público estadual e federal fazer um trabalho eficaz, os moradores beira-rio aqui, não é só nós que vamos ficar beneficiados. Primeiro, todos eles lá, porque quando nós somos afetados aqui, os primeiros que são afetados também são eles lá no morro. E esse morador lá do morro são os primeiros a chegar para tentar impugnar uma obra que é beneficiária para todos. E segundo, na minha visão, o tambaquis lá em cima, que é coisa de jesuíta, coisa do ter passado, nós temos que olhar para o ter passado. Hoje é vida que está correndo risco. Porque esse lixo que foi tirado e não foi bombeado para lugar nenhum, deixaram eficaz na beirada do rio, a outra enchente que vem vai ser enchente dobrada, que pode até morte, porque muita pessoa luta atrás de 2.500 e 1.500. 2.500 e 1.500 não vai levar vida para ninguém, não vai dar vida a ninguém, certo? Então, no meu ver, é isso aí, certo? Então, eu queria a população que estiver perto de nós, porque se eu faço serviço para beneficiar a Luciene, a Dona Maria e a A ou B aqui, não é só nós não, é todo um comando e luta em brigar em geral. E outra coisa, pela natura que está fazendo aqui, ó, sobre o que foi falado aqui o Betão, essa natura vai ter que colocar sempre aí, porque se não for colocar aqui, vai colocar na mesa do prefeito ou do governo. Porque cadê o governo estadual que manda a Cezam fazer isso? Em Guarapari teve isso, Cachoeiro teve isso, aconteceu? A Cezam canalizou tubos de fora a fora, pegou esgoto de todos os moradores, canalizou. Lá fora teve uma fonte coletora da SESI Natura, entendeu? Para poder limpar. Primeiro que nós temos que lutar e preocupar é com a bacia hidrográfica, o manancial. Porque esse manancial hoje que está jogado fora aqui, ó, amanhã pode ser aproveitado até com água purificada e se beber dela. É isso que eu quero falar. E muito obrigado a todos. Eu sou mesmo convidado do Baixo Jacaraí, meu nome é José Soares. É o seguinte, nós estivemos aqui no mês de final de dezembro para tirar aquela ponte lá embaixo para ele passar água. E na segunda-feira seguinte o prefeito veio tirar a ponte.
Só que não trouxe a polícia. Eles fizeram piquete, a ponte não saiu. E a previsão de chuva agora, de outubro e novembro, é o dobro do outro ano. Sem que a ponte sair, vão ficar todo mundo cheio de água outra vez. Entendeu? E outro, sobre as obras lá em cima está toda parada. Foi lá um infeliz, condenou as obras e parou as obras. Para tirar o povo de lá, da casinha. Então é o seguinte, nós queremos que a firma comércio, vem daqui para baixo, começa o serviço, que aqui daqui para baixo não tem mais negócio de tambaqui. Pode ter tambaqui, peixe grande, né? Entendeu bem? Começa também daqui para baixo as obras. O prefeito fez entregar essa obra no dia 1º de julho do ano que vem, entregar essa obra pronta. Ele falou, falou, vai entregar essa obra. E nós vamos cobrar dele essa obra. Vai entregar 1º de julho. Entendeu? E sobre aquela ponte lá embaixo, já tem que sair aquela ponte. Se não sair aquela ponte, vai encher outra vez. Só cortar a ponte ali e emendar aquele pedaço. E a firma, quando começar o serviço primeiro, a firma que começa o serviço agora, o serviço, começar lá embaixo, terminar lá embaixo primeiro. Poder abrir caminho para a ponte sair. E tem um resto lá embaixo, tem uma ponte para sair ainda, uma ponte para sair. E só isso, só. Obrigado. Senhores autoridades que se dizem responsáveis por esse mangue, pelo sítio arqueológico que morador nenhum aqui conhece, fomos prejudicados de forma tremenda com o embargo da nossa obra, que iria nos beneficiar. Eu gostaria que vocês viessem aqui para ficar com a água no pescoço como eu fiquei. Estou dormindo ainda no chão. Por quê? Por um problema que poderia ser solucionado, que quando me venderam aqui o lote não me disseram que a água ia entrar até o pescoço. E agora meia dúzia de gato pingado com interesse pessoal vem aqui e embarga a obra com interesse. Lógico que queremos ser aculturados, mas o circo arqueológico vai nos devolver os prejuízos? Não falo só prejuízo financeiro não, meus senhores. Eu falo dos prejuízos físico, psicológico, moral. A imoralidade das pessoas não nos darem a verdadeira atenção. Isso sim é que é importante. E a vida fica onde? O sítio arqueológico, a minha vida vai entrar lá? Eu vou estar lá no meio dos mortos? Os mortos vão vir nos acudir? Eu quero saber sobre isso. Não é que eu não seja uma pessoa aculturada ou que eu não queira a cultura. Mas e a minha vida? E a minha neta? E a minha filha? E os meus familiares? E os meus vizinhos? E os moradores daqui? E as pessoas que têm menos condição ainda do que eu? Aonde fica essa gente? É interessante, né? É muito simples. Tocou no circo arqueológico. E nas nossas vidas foram tocadas em quê? Quais foram as nossas perdas? Ora, vejam bem, senhores. A hipocrisia também tem que ter limite. A politicagem também tem que ter limite. Quem fez isso não mora aqui na beira do rio. Quem embargou a obra não sabe o que é passar sufoco, não sabe o que é agonia, não sabe o que é ficar horas e horas tentando suspender. Dizem que pobre perde tudo, falam que perde tudo porque não tem nada. Mas o pouco que o pobre tem, quando perde, faz falta, senhores. Faz muita falta. Né? Cadê? Cadê os governos? Cadê os governantes? Sim, para embargar a obra, tinham que dar a solução. Qual é a solução dada? Eu quero saber da solução que foi dada. Tem todo o direito de embargar, mas agora eu quero solução para o nosso problema. Muito obrigada à atenção de todos e repensem. Revejam a situação das pessoas. Somos seres humanos. Estamos pedindo para vocês reverem a nossa situação, só isso. Queremos justiça, não queremos politicagem, não queremos ser favorável a ABCD, político ABCD, não. Nós queremos simplesmente os nossos direitos preservados. Assim como o circo arqueológico, lá, que para mim é um circo, não é um sítio, não é um circo. Que não tem sentido. Por isso, por não ter sentido,
Não estou menosprezando, mas não tem sentido quando se trata da vida. Muito obrigada e um bom dia a todos. Olá pessoal, voltamos. Agora ouvimos a população, agora vamos dar sequência a esse programa. Colocando aqui mais uma vez para vocês que esse programa de tvserra.com com Federação das Associações de Moradores é levar à população conhecimento e tirar também da população opinião daquilo que a população precisa para resolver os problemas, melhorar a qualidade de vida dessa população. Vamos agora para mais um bloco e conversar mais um pouco sobre as conclusões que tiramos de ouvir a comunidade, as conclusões que tiramos da situação que está aqui e o que nós temos como proposta de avançar mais com essa questão e fazer com que o rio Jacaraípe seja realmente desassoreado e a população fique realmente despreocupada com essa situação. Betão. Bem, como vocês viram, companheiros, a insatisfação ela é real, é grande. As pessoas que sentem na pele, né, no seu dia a dia, vivendo insatisfeitos porque a obra foi paralisada, ninguém ficou sabendo o porquê, estão apreensivos e isso está trazendo um transtorno enorme, porque muitas pessoas aqui estão desfazendo por pouco mais nada de seus bens, não estão acreditando, outros estão desesperados porque tudo que eles tinham foi investido aqui e agora se encontram nessa situação. Nós vemos que nós, como sociedade civil organizada, nós temos uma responsabilidade muito grande de estar amparando e trazendo um alívio e um norte para que eles saibam que não estão sozinhos. Nós temos que estar aí juntos, caminhando, como nosso presidente do bairro tem aí caminhado, ajudado a gente aí, né, fazendo com que as pessoas recebam mais informações, e a FAMES também ela tem feito seu papel assim de forma esplendorosa, né, tem ajudado bastante, não deixando com que a gente fique isolado. Isso nos faz ser mais fortes e vamos caminhar na direção de buscar essa solução que estamos precisando aí, com urgência. Bem, gente, nós vimos a entrevista de uma senhora, eu não sei o nome dela, Francisca, Dona Francisca. Todo mundo viu a entrevista dela emocionada, né, em função das percas, e não é pouca perca, né. A gente vê que o emocional, ele realmente está abalado. É preciso que a gente realmente dê um passo com muita força, com muita seriedade, garantindo uma solução para esse problema. Eu acho que a gente tem que começar a discutir em garantia, né? E aí eu não posso deixar de jeito nenhum, apesar, né, da FAMES estar dando esse passo importante com um novo projeto, que esse projeto está discutindo com as comunidades, através da TV. Então eu acho que nós temos que começar a pegar a nossa comissão de meio ambiente, viu, Jacinto? Isso é uma solicitação que a gente faz, porque ninguém, na verdade, conhece documento nenhum. Então, se a comissão de meio ambiente tivesse todo o seu acervo, né, e que desse essa possibilidade para que a gente conhecesse efetivamente o projeto definitivo, eu sempre bato nesse projeto definitivo, que mesmo que tenha sido paralisado, mas se tivesse pelo menos se tocando, né, uma outra situação dentro do projeto, que é exatamente as desapropriações. Eu estou batendo nessa tecla permanente, porque eu acho que se faz necessário, uma coisa está parada, uma coisa não invalida a outra, né? Lá você tem a Secretaria de Habitação, essa secretaria ela está se movimentando, mas o povo quer efetivamente uma resposta. Não adianta nós ficarmos divagando sobre essa ou aquela situação. O Ministério Público também precisa ser envolvido com mais eficácia. Nós temos que ser mais eficazes em cima do Ministério Público, para que o Ministério Público haja também com mais rigor, né? Porque até então o Ministério Público tem uma visão que de repente pode ser paliativa, mas não vai solucionar a vida dos moradores que aqui se encontram. Então acho que nós podemos muito bem, através de nossa federação,
é a federação que nos acolhe, é a federação que caminha conosco dentro dos momentos difíceis, né? É a federação que abre as portas para que a gente possa pelo menos estar discutindo, né? Em outros lugares a gente não tem nem essa possibilidade, né? E essa é uma possibilidade que a gente tem que aproveitar neste exato momento. Eu peço que a gente se reúna, saia daqui, se reúna com a Comissão de Meio Ambiente e já elabore um documento para que a Comissão de Meio Ambiente da Federação atue junto com o Ministério Público e que a gente conquiste esse acervo, para que esse acervo fique à disposição não só dos moradores, como também das demais associações na FAMES. Então, essa é só uma solicitação, tá? Que a gente tem essa visão. E eu peço encarecidamente aos entes, principalmente, né, o ente municipal, o ente estadual e o ente federal, que eles se comuniquem, que eles se falem, até para a população não sofrer tanto. A dona Francisca hoje é um exemplo real da situação daqui, da nossa região. Muito obrigado. Eu só gostaria que o órgão competente ele sensibilizasse com a nossa situação, para que não se repita novamente um caos, porque houve muitas perdas aqui e o povo já não está aguentando mais. E eu tenho certeza que o responsável por esse órgão que embargou essa obra, ele há de sensibilizar e tocar no coração dele, entendeu? Para que possamos dormir em paz. E outra coisa, que a prefeitura, o que é um órgão competente dessa obra, que ela divulgue pelo menos uma nota, para que a gente não fique esquecido aqui, para a gente saber quais são os acontecimentos que estão acontecendo, porque aqui a gente está a ver navios. Nós precisamos disso, de uma nota. Bem, como coordenador das 14 associações, o qual o leito desse rio corta, aqui é a Grande Jacaraípe, e que são todos afetados por essas enchentes que tem aqui, e possivelmente poderá acontecer dessa obra não voltar e acontecer de novo, vou convocar o mais rápido possível uma reunião com os 14 presidentes dessas associações, como coordenador, para junto com eles e com as suas comunidades, a gente poder ajudar o poder público, ver o que se precisa ser feito para que essas obras sejam tomadas, tá vendo? E tenho certeza que o povo está revoltado, o povo está querendo que isso aconteça, e nós temos que arranjar uma solução. A autoridade vai ver, está sentado lá, estudou para isso, tá vendo? Se está lá foi porque nós colocamos também, e tenho certeza que não vai ser de encontro a gente. Tá bom? Essa semana ainda eu tomaria uma providência de reunir os presidentes que respondem pelas associações. Bom, a Federação das Associações de Moradores, ela existe exatamente para isso, Jackson. É para a gente poder ajudar o movimento, as associações, a se organizarem e canalizar uma luta em conjunto. E é uma luta institucional, não é simplesmente uma luta de pessoas, mas sim as instituições, a Associação de Moradores, Federação, vamos junto buscar essa alternativa e conversar, abrir o diálogo com quais as autoridades envolvidas no processo. Eu acho que nessa reunião a gente deveria convocar aqui as autoridades, as secretarias ligadas a esse processo e também o ISAM, que é o que vigia aí, policia a questão do meio ambiente, dos sambaquis. Então, nós vamos fazer esse trabalho para poder fazer com que a história seja preservada, a população seja preservada e as obras e os serviços que precisam ser feitos também sejam executados. Não podemos misturar as coisas de achar e colocar alguém culpado simplesmente.
Nós temos que resolver a situação. Se a situação envolve 4 mãos, nós temos que colocar as 4 mãos em ação. Então, por isso é que estamos aqui para conversar. E, nesse momento, a gente busca, assim, um monte de interrogação fica no ar, mas só virão essas interrogações, só serão respondidas a partir do momento que nós sentamos e buscamos o diálogo. Por isso que eu quero dizer para você, autoridade, nosso objetivo aqui não é, em nenhum momento, denegrir a imagem de ninguém. Nosso objetivo aqui é fazer com que as coisas funcionem e que a gente possa colaborar com essas informações. Não basta dizer que tenho força e impedir uma obra. Não basta dizer que tenho força e reabrir a qualquer custo. É preciso que as coisas sejam feitas, às claras, da forma técnica, da forma possível, para poder fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, nós vamos encerrar esse bloco. Encerrar porque precisamos de outras informações ainda para poder colocar no programa. E FAMES em Foco está aí, de olho aberto, focado no movimento popular, focado nas questões sociais do município e querendo resolver com isso. Lembrando você, FAMES em Foco é uma parceria da tvserra.com com a Federação das Associações de Moradores. E você, empresário, gostaria de ver a sua empresa patrocinando uma atitude como essa de levar informação para a comunidade? Procure a tvserra.com para poder colocar aqui a sua empresa patrocinando essas coisas tão importantes para o nosso município. Através do site da tvserra.com, do e-mail jacintocezine@yahoo.com.br, do Facebook da FAMES, podemos entrar em comunicação e resolver tudo isso. Obrigado e até mais.